A Bíblia não surgiu como um livro único, escrito de uma só vez, nem como uma obra homogênea. Ela é o resultado de um longo processo histórico, espiritual e comunitário que atravessa séculos. Sua história está profundamente ligada à experiência de um povo que interpretou sua relação com Deus à luz dos acontecimentos da vida real, migrações, guerras, exílio, reconstrução, esperança e fé. Os textos mais antigos da Bíblia nascem da tradição oral. Antes de serem escritos, relatos sobre a criação, os patriarcas e o êxodo eram transmitidos de geração em geração. A escrita surge como forma de preservar a memória coletiva e a identidade do povo de Israel. Esses registros não tinham inicialmente a intenção de formar uma Bíblia, mas de testemunhar a ação de Deus na história concreta de um povo. O Antigo Testamento foi sendo formado ao longo de muitos séculos. Leis, narrativas históricas, poesias, profecias e textos sapienciais foram produzidos em contextos distintos. Alguns textos surgem em momentos de estabilidade, outros em períodos de crise profunda, como o exílio na Babilônia. Esse contexto é essencial para entender a teologia bíblica. Muitas afirmações sobre Deus nascem em meio à perda, à dúvida e à reconstrução da fé. A organização dos escritos hebraicos não aconteceu de forma imediata. Houve debates, seleções e reconhecimentos progressivos dentro da comunidade judaica. O critério principal não foi apenas a antiguidade do texto, mas seu uso, autoridade espiritual e coerência com a fé do povo. Assim, a Bíblia hebraica se forma como um conjunto de escritos que interpretam a história à luz da aliança com Deus. O Novo Testamento surge dentro desse mesmo movimento histórico, agora centrado na pessoa de Jesus. Os evangelhos não são biografias modernas, mas testemunhos de fé escritos a partir da experiência das primeiras comunidades cristãs. As cartas apostólicas respondem a problemas reais das igrejas, e o Apocalipse nasce em um contexto de perseguição e resistência. Novamente, a Bíblia se mostra profundamente conectada à vida concreta. A formação do cânon do Novo Testamento também foi um processo gradual. Nem todos os escritos cristãos foram incluídos. A igreja primitiva reconheceu como normativos aqueles textos que mantinham um vínculo com os apóstolos, fidelidade ao ensino de Jesus e uso contínuo nas comunidades. Esse reconhecimento não cria a autoridade dos textos, mas confirma aquilo que já era vivido e transmitido na fé. Ao longo da história, a Bíblia foi copiada, traduzida e preservada com extremo cuidado. Cada tradução reflete um esforço de tornar o texto compreensível a novos povos e culturas. Esse movimento mostra que a Bíblia não é um livro preso a um idioma ou época, mas uma escritura viva, que atravessa contextos sem perder sua mensagem central. Teologicamente, a história da Bíblia revela um Deus que se comunica dentro da história humana, e não fora dela. A revelação não acontece de modo abstrato, mas em diálogo com culturas, conflitos e limitações humanas. Isso explica por que a Bíblia contém diversidade de estilos, tensões internas e diferentes perspectivas, sem perder sua unidade teológica. Compreender a história da Bíblia é fundamental para uma leitura madura da fé. Ela nos afasta tanto do literalismo ingênuo quanto do ceticismo superficial. A Bíblia não é um livro mágico, nem apenas um documento histórico. É o testemunho de uma fé construída ao longo do tempo, marcada pela experiência humana real e pela busca constante de sentido diante de Deus.